Lucas, capítulo 8, a gente vai ler do verso 4 ao verso 15. Diretamente, né? E ela tá prestando atenção, ela tá de olho. Todo mundo achou o texto? Se quiser fechar aí você pode fechar. Pode fechar, mas para não ficar um vento direto, né? Vai ficar daqui. Então vamos lá, Lucas capítulo 8, verso 4 ao verso 15. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Amém? Senhor, obrigado pela porção da Tua palavra. Senhor, hoje nós te pedimos que haja realmente o conhecer das revelações do reino de Deus. Que o Senhor nos dê a conhecer os Teus mistérios e nos dê do Teu entendimento, Senhor. E acima de tudo, Pai, que o Senhor nos dê um coração como uma boa terra, um coração apto, Senhor, a ouvir a Tua palavra, reter a Tua palavra e produzir frutos com perseverança, Senhor. Abençoa-nos nesta noite, nos dando o Teu conhecimento, o Teu entendimento, para a edificação do Teu corpo e para o glorificado do Teu nome sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 8, verso 9 ao verso 11 diz: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Tem uma coisa diretamente relacionada aos mistérios de Deus neste texto. Talvez a gente consiga até, com esses versículos, definir o que é ou o que são os mistérios do reino de Deus. Você consegue dar uma olhada nesses versículos e tentar definir o que são os mistérios do reino de Deus? Ou com que os mistérios do reino de Deus está diretamente relacionado? Está ligado, conectado? Onde você viu, Jana? Muito bem. Talvez aqui com esses versículos a gente possa definir então, os mistérios do reino de Deus é a semente. E a semente... O que é a semente? É a palavra de Deus. Portanto, em outras palavras, os mistérios do reino de Deus são ou é a palavra de Deus. Podemos afirmar que a palavra de Deus são os mistérios do reino de Deus. Por quê?
sabe? Foi? Muito interessante. Muito bom. Muito bem. Não é qualquer um que consegue. Exato. Por que nós estamos falando de mistérios? Exatamente por isso. Porque esta semente, porque esta palavra, ao ser lançada, né? Se nós estamos falando de uma semente, ao ser lançada, diz aí o texto que muitos vendo, não enxergam, muitos ouvindo, não entendem. Isso é mistério. Nós estamos falando de mistério. Muitos estão vendo, mas não estão enxergando. Muitos estão ouvindo, mas não estão entendendo, né? Seus ouvidos não conseguem compreender. Por quê? São mistérios do reino de Deus. Eis a razão porque Jesus disse, né? A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mistérios do reino de Deus são dados, né? São dados conhecer aos discípulos, aos que se achegam. Para muitos que ouvem e veem, não entendem, não, né? Porque para eles é um mistério. É um mistério. Hoje, com a graça de Deus, vamos tentar entender melhor estas palavras de Jesus. É muito interessante, muito importante para nós tentar entender melhor o que Jesus está exatamente querendo dizer quando ele fala isso. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, e aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não enxerguem e ouvindo não entendam. A gente precisa entender bem isso. Isso tem que ficar claro para a gente. É muito importante, né? E a pergunta que nos ajuda a entender estas palavras é: por que muitos vendo não enxergam e ouvindo não entendem? Você sabe? Por quê? Que muitos vendo não enxergam e ouvindo não entendem. Por quê? É isso que a gente vai ver hoje. Eis a resposta. Quer ver? Eis o porquê. Alguém lê de novo para mim o verso 4 e o verso 5. Tem um porquê disso, gente. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Primeira coisa que a gente vê aqui, olha só que interessante. Diz o texto que uma grande multidão, né, afluiu, veio ter com Jesus. Uma grande multidão foi ouvir, né, foi a ter lá com Jesus, de todas as cidades. E Jesus começa a dizer, aí o texto diz que Jesus começa a falar com esta grande multidão. Repara só, de que meio? Por que meio? De que modo? Por parábolas. E aí diz o texto, verso 5: Eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Reparem no contexto, gente. O que acontece aí no contexto? Diz o texto o quê? Que afluindo o quê? Uma grande multidão que foi o quê? Ter com Jesus, foi lá ter com Jesus, foi ouvir Jesus, vindo ter com ele, diz o texto, de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Quem é o semeador, gente? Jesus. Tem lá uma grande multidão querendo ouvir Jesus. Jesus começa a falar com parábolas. E ele começa a falar: eis que o semeador saiu a semear. Ele está falando de quem? Ele está falando de si mesmo. O semeador é Jesus, pois muitos foram ter com Jesus, muitos vão ter com Jesus, continuam indo ter com Jesus. Gente de todas as cidades, nações, povos, línguas, até hoje. O semeador saiu a semear. Então, diz o texto: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Aí olha só, verso 12. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Relembrando aqui, qual que é a pergunta? A pergunta é: por que muitos vendo não enxergam e muitos ouvindo não entendem? Esta é a pergunta. Por que, gente? Eles não creem.
Hã? Tá ao redor. O primeiro porquê, repara só, na verdade são 3 porquês. O primeiro porquê, diz o texto aí, eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, diz aí o texto, parte do quê? Da semente, caiu à beira do caminho. Então, diz o texto, que esta semente que foi lançada, foi semeada, e que cai à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. O que isso significa? Jesus saiu então a semear sua semente, os mistérios do reino dos céus, do reino de Deus, a sua palavra, a palavra de Deus que é proclamada, que é dita, que é anunciada, o evangelho, as boas novas. Ele saiu a semear, grande multidão fluiu, veio ter com Jesus, grande multidão vai ter com Jesus, continua sendo lançada essa semente. Hoje, nesse momento, está sendo lançada a semente. O Evangelho está sendo lançado. A semente, os mistérios do reino de Deus está sendo lançado. A palavra de Deus está sendo lançada. É Jesus operando a sua obra, é Jesus fazendo, né, aquilo que ele iniciou naqueles dias com os discípulos. Diz aí então o texto que ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Repare só, onde cai essa primeira parte da semente? A beira do caminho, muito bem. Vocês estão tudo alinhados, né? Cai a semente à beira do caminho. Ou seja, ela não cai no caminho, ela cai à beira do caminho. Caiu próximo do caminho, muito perto, mas não no caminho. E por cair próximo, mas não no caminho, foi então a semente pisada e as aves do céu a comer. O que significa isso? Esta palavra caindo à beira do caminho. Verso 12 diz: a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A pergunta de novo é: por que vendo não enxergam e ouvindo não entendem? Repare só, gente. O texto aqui fala sobre beira do caminho. E o que significa este beira do caminho? Refere-se aos que ouvem a palavra de Deus. São os que ouviram a palavra. O que é este beira do caminho? São pessoas daquela grande multidão que vem ter com Jesus, ouvir da palavra, receber da palavra, mas que não estão no caminho. Estão à beira do caminho. Estão muito perto. Estão muito próximos. Tão perto, tão próximo, que são capazes de ouvir, mas não são capazes de entender. Estão à beira do caminho, pelo fato de não estarem no caminho, mas à beira do caminho, eles podem, né, ouvir, mas eles não estão no caminho. E por não estarem no caminho, o que acontece com eles? Eles têm dificuldade de entender a palavra, e aí o inimigo astuto vem, rouba antes que exista a salvação. Eles estão perto, eles não estão no caminho, estão à beira do caminho. Estes são todos aqueles que ouvem a palavra, mas não andam no caminho de Deus. São todos aqueles que ouvem da palavra, mas não praticam a palavra de Deus. São todos aqueles que conhecem a Cristo, aqui entre aspas, vão ter com Jesus, mas não estão em Cristo. É muito diferente. Todos quantos estão perto o suficiente para ouvirem o Evangelho, mas não aceitam o Evangelho, não recebem o Evangelho, chegam a ouvir, chegam até conhecer, sabe? Vão ter com Jesus. Grande multidão foi a fluir com Jesus. Conheciam, sabiam que Jesus estava ali, foram lá até com ele, mas eles não estavam no caminho, eles estavam à beira do caminho.
E diz a palavra que ouviram, mas vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. Aqueles que estão perto do caminho, quase no caminho, né? São capazes de ouvir a palavra, mas ainda estão ao alcance e da atuação e ação de quem? Do diabo. Repare só nesse texto, gente. Aquela semente cai à beira do caminho. E aí o texto diz que essa beira do caminho são aqueles que ouvem da palavra, mas que vêm a seguir, eles ouvem, logo a seguir, olha só, ouvem a palavra, mas logo a seguir vem quem? Diz o texto aí, o diabo. Você repara só que é bem claro, né? O texto aí ele é enfático em dizer, é o diabo, é o inimigo. Vem, aparece ele nessa história, e o que ele faz? Arrebata, olha só a expressão, arranca, retira com força. Arrebatar é um negócio brusco, né? Retira com força a palavra do coração. Estes, diz a palavra, que a semente foi pisada e as aves dos céus a comeram, ou seja, vem o diabo e arrebata do coração a palavra. Reparem só, seus corações são totalmente vulneráveis ao que, gente? A ação do inimigo. Repare que essa questão toda aqui, ela está ligada ao que? Ao coração. E estes que estão à beira do caminho não veem, não ouvem, não entendem, porque os seus corações, olha só, olha onde é o campo de batalha do negócio. O seu coração está totalmente aberto, vulnerável às aves dos céus que vêm, pisam e comem aquela semente. Ou seja, o diabo que vem e arrebata do coração a palavra. Aí olha só. Diz o texto que o diabo vem, arrebata do coração a palavra, a semente. Tem um porquê. Por que ele faz isso, gente? Para que, olha só, crendo, sejam salvos. Por que o inimigo não permite que destes aqui a palavra permaneça no coração? Por quê? Por que ele luta? Por que ele batalha para retirar a palavra do coração? Por quê? Porque ele sabe que a semente, a palavra, se permanecer no coração, estes serão salvos. Então note bem, o diabo, ao arrebatar a palavra do coração, age sufocando o quê? Sufocando a fé, porque ele fala assim, ele tira a palavra para que crendo, ou seja, ele está batalhando contra a fé e crendo, se creem, a salvação. Ou seja, ele luta para sufocar a fé, e sufocando a fé, ele faz o quê? Ele arrebata o quê? A salvação. A semente, ela traz o quê? Ela traz ela tem um poder nessa semente, essa palavra, essa semente, esses mistérios do reino que são semeados, ela é capaz do quê? De levar o homem ao quê? A salvação, né? A redenção, a uma transformação, ao contemplar do reino de Deus e da glória de Deus. Mas o diabo está ali. Ali é terreno dele, à beira do caminho. Ali eles estão totalmente vulneráveis. Ali a semente cai, mas na hora, logo a seguir, vem o diabo e arrebata. Vai roubar e destruir. Ele vem mesmo. É a obra dele, né? Que o evangelho quer, que o semeador, que Jesus quer dar para nós. E principalmente essa questão aqui que o texto está levantando, a questão da salvação. Ele age, a obra dele, esse roubar, matar e destruir, é principalmente relacionado à salvação. Ele age, né, na tentativa de impedir que a salvação alcance aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Uma coisa que é interessante, chamar atenção, é do lugar aonde porventura estaremos frequentando. Temos que saber selecionar os lugares, né, para que não sejam lugares que sejam à beira do caminho. Muitas vezes as pessoas vão em determinados lugares, frequentam alguns lugares, que de repente esses lugares são terrenos à beira do caminho. Eu vou mais, viu, Rodrigo? Eu vou mais do que lugares.
Eu vou mais. Quer ver? Porque não ouvem e não entendem. A razão é o fato de estarem o quê, gente? Fora do caminho. Estão à beira do caminho, mas não estão no caminho. Estão fora. Estão bem pertinho. Mas não estão no caminho. Acham que estão, né? Pode estar perto. Mas se você não estiver no caminho, você está fora. Ainda assim, é fora. Você pode estar pertinho. Pode conhecer, vai lá vai ter com Jesus, vai ouvir, sabe? Bem pertinho. Bem pertinho. Mas pertinho não é dentro. Ainda assim é fora. Tem muita gente pertinho. Bem pertinho. Mas ainda assim está fora. E o fato deles estarem fora, isso faz com que eles estejam totalmente sujeitos à ação do inimigo, aquele que procura de toda forma impedir que a semente permaneça no coração do homem. E aí, olha só, eu te pergunto, como podem estes ouvir e entenderem os mistérios do reino de Deus? Como que estes, que estão fora do caminho, podem ouvir e entender? É? Enquanto estão fora, não podem. Não podem. Enquanto estiverem fora, jamais poderão. Cabe a eles, sabe o que, gente? Entrar no caminho. Cabe a eles deixar de estar à beira, mas para estar no caminho. Deixando de estar à beira do caminho para estar no caminho, que é não só um lugar, Rodrigo, mas uma pessoa, principalmente uma pessoa. Jesus, o caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem gente muito perto de Jesus, mas não está em Jesus. Exatamente. Tem muita gente bem pertinho de Jesus, ouve Jesus falar e tudo mais. Mas uma coisa é você estar perto e uma coisa é você estar nele. São duas coisas bem diferentes. Você pode estar muito pertinho. Tem gente na igreja que ouve a Jesus e tudo mais. E que conhece muita coisa. Na igreja vocês entendem o que eu estou falando, né? Nesse aglomerado de pessoas que se reúnem para cultuar e louvar e glorificar o nome do Senhor. Tem gente ali no meio, mas que não estão em Jesus. Estes ainda estão totalmente vulneráveis à ação do inimigo. Sabe uma coisa que é maravilhosa no Evangelho, gente? Que o Evangelho, ele tem um propósito. E um dos seus propósitos é fazer com que as pessoas que estão fora do caminho entrem no caminho. A gente vê no Evangelho, ao longo do Evangelho, muita gente no caminho, assim, perto do caminho, à beira do caminho, entrando no caminho. Quer um exemplo? Vê comigo aqui em Lucas, para você ver. Deixa eu achar aqui. Olha só. Lucas capítulo 18, verso 35 ao verso 43. Dá uma olhada. Lucas 18, verso 35 ao 43. Diz assim: Aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, Jesus estava se aproximando de Jericó. Estava um cego assentado aonde? À beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam para que se calasse ele. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. Olha só que interessante. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queremos que eu te faça? Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Recupera-te a vista, a tua fé te salvou. Agora olha o verso 43. Imediatamente tornou a ver e seguiu-o, glorificando a Deus. Aqui a gente vê a história de um homem que estava à beira do caminho. Começa a história falando que ele está à beira do caminho, mas termina falando que ele está seguindo Jesus. Ou seja, um homem que sai da beira do caminho para entrar no caminho. E vence a oposição. Hã? E vence
ser oposição. Ah, com certeza, entendeu? Ele está saindo do território inimigo, né? Vai ter oposição mesmo. O evangelho, gente, é para que as pessoas saiam da beira do caminho, mas para que entrem no caminho. Mas enquanto estiverem à beira do caminho, estarão elas ainda sujeitas às aves do céu, e a semente vai ser roubada. Impossível. Enquanto estiverem à beira do caminho, vão passar por isso. Não tem jeito. Então, primeiro, por quê? Por que estes ouvem, né, mas não entendem, veem, mas não enxergam? Porque estão à beira do caminho, e estando eles à beira do caminho, estão sujeitos à ação do inimigo. Segundo porquê. Vamos dar uma olhada lá de novo, Lucas capítulo 8, verso 6 e o verso 13. Alguém lê para mim. 6, verso 6 e verso 13. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Diz aí o texto que outra parte caiu sobre a pedra. Outra parte da semente, né, o semeador saiu a semear. Uma parte cai à beira do caminho, outra parte cai sobre a pedra. Olha que interessante. A primeira parte cai à beira, a segunda cai sobre a pedra. Por definição, o que é a pedra, gente? Não, definição de pedra. Ela está relacionada, mãe, está relacionada. Algo não penetrável. O que é pedra? Pedaço de uma substância sólida e dura. Pedra, substância sólida e dura. Ao cair a semente sobre esta substância sólida e dura, chamada pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. Olha que interessante, gente. Olha só que interessante. Verso 13 diz assim: aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. A pedra aqui, gente, ela se refere ao quê? Ou a quem? O que é a pedra aqui nesse texto? A pedra são pessoas, diz o texto aí. A que caiu sobre a pedra são os que, olha só, são pessoas que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Olha que interessante. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. Recebem com alegria, entretanto, estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. Na hora da aprovação se desviam. Estes são duros e secos como pedras. Olha que interessante, gente. São pessoas duras de coração, mãe. Duras no seu interior, secas no seu interior. Recebem a palavra e a semente chega até por um tempo crescer. Olha que interessante. Você já viu semente crescer em pedra? Você já viu? Semente crescer em pedra? Aqui o texto diz que essa semente chega a crescer por um tempo. Chega até por um tempo crescer, ou seja, caiu sobre a pedra e tendo crescido, diz o texto. Olha só que interessante. Caiu sobre a pedra e tendo crescido. Olha! Por que isso, gente? Vocês sabem? Nós estamos falando de mistério do reino. Nós estamos falando de uma semente que não é qualquer semente. Isto aqui, gente, é para você ver a qualidade dessa semente, que chega até crescer por um tempo em pedra. Você já viu alguma semente crescer em pedra? Tem essa aqui que cresce, mas ela por um tempo, né? Ela cresce por um tempo. Caiu sobre a pedra e tendo crescido. Esta pedra chega, né, essa semente chega por um tempo até na pedra crescer. É a qualidade da semente. Mas mesmo esta semente, de extrema qualidade, e sendo ela única, e sendo ela extraordinária, mesmo essa semente,
caindo numa pedra, ela chega, né, a morrer, porque falta ali umidade. Diz o texto aí, né, que tendo crescido, secou por falta de umidade. O que significa isso, gente? Ainda assim, tendo crescido, né, depois ela seca, porque lhe faltou umidade. A dureza é tão grande, a sequidão é tão grande, falta tanta a umidade, falta tanto o nutriente, né, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que ela amadureça, para que ela venha dar fruto, né, que ela morre. Ou seja, sendo ela, mesmo sendo ela desta qualidade, mesmo sendo ela a semente que é a semente, ela mesmo assim ela precisa ser nutrida, ela precisa ser regada, ela precisa ser cultivada, ela precisa estar num bom terreno, ela precisa estar num lugar que realmente ela venha dar fruto. A pedra não é o lugar, por mais que cresça por um tempo. E é interessante isso, porque a gente vê pessoas que a semente chega a crescer por um tempo, que os mistérios do reino chegam até crescer por um tempo, chegam até se desenvolver por um tempo, mas é só por um tempo, um curto período de tempo, curtíssimo período de tempo. Basta acontecer o que, gente? Basta a minha aprovação, basta o sol o sol surgir, o sol aparecer, o sol é forte, basta o calor aparecer, aquela semente não tem água o suficiente, não tem umidade o suficiente, o que acontece? Ela seca. Jesus disse, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Estas pessoas recebem a palavra com alegria, diz o texto. Olha só, elas chegam a receber com alegria. E ainda cresce. Mas estes, diz o texto, não têm raiz. Estes, diz o texto, não está falando da semente. Ele não está falando da semente, está falando destes, das pedras. Está falando da pedra, não está falando da semente. Estes não têm raiz, ou seja, não estão firmes, não estão fincados, não estão fundamentados onde podem ser nutridos. Olha que interessante. Foram lançados ali, foram lançados. Ela caiu ali, ele está ali, chega até cair, a semente recebe e tal, mas eles não têm raízes, eles não têm o fundamento, eles não têm aquilo que finca eles não estão presos, não estão firmados. Está aí a palavra, a semente. São como aqueles que constroem suas casas sobre a areia, que ouvem a palavra, mas não praticam. E no tempo da tempestade, da luta, da provação, desviam-se. Nestes a palavra tem pouca duração, a semente não chega a frutificar, seca antes que possa frutificar. Porque não ouvem e não entendem? A razão é o fato de seu interior ser duro como uma rocha. Eles serem duros como uma rocha. Pergunto, como podem estes ouvir e entender os mistérios do reino de Deus? Recebem até com alegria. Vem até assim, depois, ai pastor, que palavra linda. Ai, que palavra maravilhosa. Que palavra, que delícia. Vem o calor, desaparece. Seca. Precisam passar por uma grande transformação de Deus. Se vocês querem ouvir e entender, ver, enxergar, esses aqui precisam passar por uma transformação em Deus. Como aqueles que estão à beira do caminho precisam entrar no caminho, esses que são pedra, precisa acontecer o que com eles? Ezequiel capítulo 36, verso 26 diz assim:
Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Eles precisam passar por um transplante com Deus. O interior deles precisa ser totalmente transformado, tirado e dado um novo. É o que Jesus chama de novo nascimento, é o que Jesus chama de batismo com o Espírito Santo, é o que a gente fala sobre transformação, de contemplar a glória do Senhor e ser transformado, o velho homem passar para trás e ser transformado num novo homem, o velho, o duro, o seco precisa ser transformado. Somente assim ele é capaz de daí receber a palavra e a palavra vai fazer efeito nele. Enquanto ele se permanecer duro como uma pedra, a semente cai. Chega até crescer por um tempo, mas vem o calor, seca. Por que não ouve? Não é porque Jesus não quer que eles ouçam. Por que eles não entendem? Não é porque Jesus não quer que eles não entendam, mas porque o seu interior precisa de uma transformação. O seu interior precisa ser transformado por Deus. Enquanto não reconhecem que precisam dessa transformação, continuarão permanecendo como pedras. Legal, né? O semeador saiu a semear, gente. Grande multidão afluiu, veio ter com ele. Grande multidão. Mas dentro da multidão, uns estão à beira do caminho, uns são pedras. E mais, né? Não acaba aí. E é interessante esse negócio que você falou, que não é porque Jesus não quer que eles ouçam, que eles entendam. Porque... A mensagem foi a mesma. E se for lido numa interpretação errada, aí a pessoa pode entender mesmo que Jesus escolheu aqueles para que... Mas aqui, como a Bíblia falou, eles também se posicionaram, né? Existe o livre-arbítrio. Da mesma forma como aquele que estava à beira do caminho passou a segui-lo, esses que são pedras podem também passar por essa transformação que Deus tinha dito, dar-vos-ei coração novo. Mais uma vez é um posicionamento da... Eles precisam... é claro, aqui você vê a necessidade de um quebrantamento. Porque quando está falando de pedra, né? Pedra é quebrantamento, pedra é... Deus vai ter que, né? É aquela que é a questão da pedra, né? Sobre quem não cair esta pedra, né? Sabe, você já ouviu essa história de Jesus falando? Aquele que se lançar sobre a pedra se tornará em pó. Sobre aquele que a pedra cair, né? Não, aquele que se lançar sobre a pedra se tornará em pedaços, e sobre quem a pedra cair se tornará em pó. Esses aqui precisam se jogar sobre a pedra para que eles sejam quebrados, para que sejam quebrantados, lhes seja dado um novo coração. Enquanto eles não fazem isso, eles estão aguardando somente que a pedra caia sobre eles, aí eles se tornarão pó. É o Evangelho. Todos nós precisamos se lançar sobre essa pedra. Todos nós um dia estávamos à beira do caminho, precisamos entrar no caminho. Esse é o Evangelho. O Evangelho fala de transformação, gente. O Evangelho fala de mudança. É incrível que ainda muita gente não entendeu isso. O Evangelho é transformação, é mudança. É deixar de ser um velho homem para ser nova criatura em Cristo Jesus. Sabe? É deixar de viver por si mesmo e passar para viver para Deus. O Evangelho só fala de transformação e muita gente não entendeu isso. É vida, né? Eu estou lendo aquele livro A Liberação do Espírito e eu achei muito interessante. Tem uma parte que ele fala relacionada à palavra, né? Da palavra de Deus. Que ela é a vida, né? E ela traz vida. E se não fosse a vida, não é a palavra. Mas há controvérsias, porque a semente, mesmo sendo vida, cai muitas vezes num coração de pedra, chega até crescer, mas seca.
Mas esse até crescer mostra que ela traz né? vida. Mas aí. Mas repare só, Qualquer coisinha sufoca. esta semente ela está à procura de um terreno que a faça crescer. Bom, tem mais coisa, gente. Alguém lê para mim, verso 7 e o verso 14. Outra cai no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Bom, primeira parte da semente cai aonde? À beira do caminho. A segunda parte cai sobre a pedra. Aí diz o texto, verso 7. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra parte, a terceira parte da semente, ela cai aonde, gente? Ela cai entre espinhos, no meio dos espinhos, diz a palavra. Os espinhos, diz a palavra, crescem com ela. Olha que interessante. Está lá a semente, caiu, e ela cresce. Mas junto com ela cresce o quê? Os espinhos. Diz a palavra aí, ó, vocês reparam nas expressões aí, né? Estes, ao crescerem com ela, olha só. Está a semente crescendo. Está ela lá surgindo e tal. E junto com ela o quê? Espinhos. Espinhos. Então, olha só, gente. Eis aqui o problema para essa semente. Essa semente aqui, ela encontra com um problema. Os espinhos, o que acontece? Fazem com ela? Sufocam a semente. A semente, ela é sufocada pelos espinhos. A semente está no meio de espinhos, cercada de algo que a sufoca. O que isso quer dizer? Verso 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Repare só, gente. Os espinhos se referem ao quê? O que são esses espinhos? Os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. Os espinhos referem-se aos que ouvem a palavra, estão ouvindo, fazem parte daquela multidão que afluiu, foi ter com Jesus, foi ouvir de Jesus, está ali, eu recebendo. O semeador está semeando. Ele está semeando. Estão ali ouvindo, recebendo da palavra. Refere-se aos que ouvem a palavra, mas no decorrer dos dias, olha só, repare só que tem aqui uma questão de tempo, né? O tempo entra em ação aqui. Ouve a palavra, mas no decorrer dos dias passa-se um tempo, Chega até crescer. Né? chega até crescer. Olha que interessante. Chega a dar fruto, só que não amadurece. Chega até dar fruto. Foram sufocados com o quê? Com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. Ouve a palavra, recebem a semente, mas no decorrer dos dias, conforme o tempo vai passando, permitem que a semente seja sufocada. Eles mesmos são sufocados. Sufocados com os cuidados, com as riquezas e com os deleites da vida. Pensem bem, gente. Olha que interessante. Os cuidados sufocam a palavra, as riquezas sufocam a palavra e os deleites. O que é deleite? Os prazeres da vida. Aquelas coisas que a gente gosta de fazer, aquelas coisas que nos dá prazer, deleite na vida, aquela coisa que nos, sabe? Ai, que delícia, ai, que gostoso, ai, eu gosto tanto disso, ai, eu gosto demais, ai, que maravilha, eu acho isso tão bom. Deixa eu te dizer, isso também sufoca palavra. E olha só, gente, isso é muito, mas muito interessante. Por quê? Pense bem, gente. Se pensarmos nas duas outras partes das sementes, repare só, na primeira parte da semente,
o diabo vai lá e arrebata, né, e rouba aquela semente para que eles não sejam salvos. Na segunda parte, o que acontece? O coração é tão duro, tão seco, sem umidade, eles não estão fincados em Cristo, em Deus, não têm raízes no Senhor, não estão fundamentados na rocha. O que acontece? A semente sufoca. A semente seca. Olha só que interessante, gente. Digamos desta forma. Neste caso, são coisas bem menos problemáticas. Não é o diabo e não é nem um coração duro. São o quê? Cuidados, riquezas e deleites da vida. Mas olha só, gente. São igualmente letais. Mata do mesmo jeito a semente. Assim como o diabo, assim como a falta de umidade, né, a sequidão, a dureza que seca, da mesma forma eles são letais à palavra, à semente. Eles também sufocam, diz aí a palavra. Estão entendendo? Olha onde que está a mesma coisa. Gente, ó, no mesmo nível. Diabo, deixa eu fazer isso de novo para vocês aqui. Ó. Diabo, dureza, sequidão. Aí, ó, cuidado. E ele começa com cuidados. Cuidados, riquezas e deleites da vida. Ó, juntinho, ó, no mesmo nível. Operam a mesma coisa. Exercem a mesma ação sobre a semente. Matam a semente. E matam mesmo. Tem gente que só fica preocupado com o diabo. A dureza de coração pode, e deleites, cuidados da vida, né? Riqueza, tudo isso pode. Só o diabo tem que tomar cuidado. É o que a palavra fala? Não. Tão letais quanto. Só que é mais sutil, né? É porque às vezes nós semana Ninguém passa fala um assim, problema, a gente aí você acaba se afastando. A gente fala assim, repreende-se a oração do inimigo, mas a gente nunca vê a gente fala, repreende a ação desses cuidados da vida, repreende esse deleite da vida, repreende essa riqueza da vida. Você não vê. Pelo contrário. É ou não é? É muito mais sutil, né? Não damos tanta atenção a estas coisas como damos atenção ao diabo e essas outras coisas todas aí. É ou não é? Mas são tão letais quanto. Não vemos com tanto perigo assim essas coisas. É verdade ou não é, gente? A gente não vê com tanto perigo assim essas coisas. Não tem nada de errado, não tem nada de mal. Você vê até com uma alegria, né? Porque dá uma relaxada, né? Tranquilo. Tem que cuidar das minhas coisas, tem que ir atrás, tem que correr, eu que cuido, tem que cuidar da vida, tem que ficar preocupado e tal. Gente. Tem que cuidar da beleza, tem que cuidar do trabalho, tem que cuidar do E a questão de carro, sufocar é interessante, né? Não é arrebatado que mata de repente. Né? O outro é a pedra que seca, né? Que também. Tem que fazer 3, 4 Agora o sufocado é aos poucos, né? Que Vai crescendo junto. Mais Vai crescendo junto, porque diz aí que os espinhos cresceram com ela. ao ponto de sufocar. Vão crescendo junto, acompanha. A coisa vai vindo o decorrer dos dias, o tempo vai passando, e as coisas vão entrando, e vai passando, vai entrando. Essas coisas vai crescendo e o seu tempo para Deus É vai algo contínuo, né? diminuindo, Não é algo né? como os outros são mais diretos. O diabo já é mais, né, violento, bruto, já vem, já arrebata. O outro não tem raiz, já seca, vê a aprovação que você conta. O outro vai vindo, vai crescendo, cresce cuidadinho aqui, cresce deleitinho aqui, cresce riquezinha aqui, cresce deleitinho, cresce cuidadinho, cresce alegriazinha, cresce. Quando vê a palavra. Misericórdia mesmo.
E ao meu ver, gente, os espinhos são mais... isso de ser... Eles são sutil, né? É sutil. A gente não dá muita atenção a essas coisas, a gente não dá tanto perigo a essas coisas. E isso torna deles mais perigosos do que os outros dois. Porque a gente fica com a guardona aberta. Eles têm uma roupa bonitinha, eles vêm com uma cara muito... É, se a gente fala de dinheiro, é isso. E fica de novo atrás. A gente vem tudo junto. Agora, olha só que interessante, ainda mais interessante ainda, diz a palavra aí que os seus frutos não chegam a amadurecer. Pergunto para vocês, eles chegam a dar fruto? Chegam a dar fruto. Resposta é, dão fruto. Mas seus frutos não chegam a amadurecer, ou seja, seus frutos não chegam a estar prontos. Seus frutos não estão maduros o suficientes, né, para poder colher, para poder alimentar, para poder ser servido. Chegam a dar fruto, mas é aquele frutos ainda verde, que se você pegar para comer, provavelmente ele vai estar azedo, amargo. Fruto amargo. Dá um fruto, mas fruto amargo. Olha que interessante, gente, porque a gente vê o fruto. Tem fruto, mas não é um bom fruto. Ainda não é um fruto preparado, não é um fruto pronto, não é um fruto maduro, não é um fruto que alimenta, não é um fruto bom para colher e alimentar. Tem fruto, tem. Olha isso. Mas é um fruto que foi sufocado por espinhos. É um fruto que os cuidados dessa vida, os deleites dessa vida e as riquezas fazem com que ele não amadureça. É um fruto. Mas é um fruto que está somente próximo de alimentar, né? Ele fica quase pronto para alimentar, quase preparado, quase amadurecido, né? Mas ele não está amadurecido, ele não está amadurecido. Praticamente a gente pode dizer que ele é um falso alimento. Ele chega a estar perto de poder alimentar, mas ele não pode alimentar, porque ele não está maduro. É um falso fruto. Não chega a alimentar, não chega a ser sustento para ninguém. Por que não ouvem, gente? Por que não entendem? A razão é o fato de estarem no meio de tantos espinhos e se permitirem serem sufocados pelos espinhos. Os espinhos sufocam e são letais, tanto quanto o diabo e aquela sequidão sobre a pedra. Aí pergunto, como podem estes ouvir e entenderem os mistérios do reino? É, a preocupação. Nós estamos totalmente em outras coisas. Eles nunca vão conseguir a sutileza do mistério do reino, não vai ser entendida, porque o olhar, o objetivo, o foco, estão em outras coisas. São sufocados, o foco deles se perdem no meio das riquezas, dos deleites e dos cuidados da vida. Eles veem, mas aí os olhos deles acabam caindo para um outro lugar e aí eles acabam não enxergando. E até confundem. Eles ouvem, mas o ouvido deles dá mais atenção aos cuidados e às riquezas e aos deleites dessa vida. E a semente é sufocada. Gente, mas deixa eu te dizer, como em toda planta ou flor que há espinhos, esses também devem ser aparados. Se eles querem ouvir, entender, se eles querem ver, enxergar, os espinhos devem ser cortados por aquele que está sempre junto ao semeador, o agricultor. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor.
Aí olha o que o Pai faz. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele... Olha só, o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Você tem que estar na mão do agricultor. Tem o semeador e tem que ter o agricultor. O agricultor é aquele que dá as podadas. Ó os espinhos, ó. Vem um espinho, ele... Às vezes ele dá as podadas, a gente acha que é o diabo. Pior, né? O agricultor, gente, tem ação. A ação do agricultor, ela é fundamental nessa história. Porque os espinhos, se você for ver, eles estão aí. Certo? Os espinhos estão aí. Mas tem que ter o agricultor agindo. É aquele que pega. Tá dando fruto? Tá dando fruto. Mas tem que estar limpo. Vamos cortar esses espinhos, vamos dar uma limpada, tem que dar o fruto bom, o fruto tem que crescer bonito, tem que agir bonito, tem que dar a limpadinha, tem que limpar. Eu não quero lançar isso aqui, eu não quero que seque, eu não quero lançar no fogo. Eu tenho, sabe, a disciplina do Senhor tem que entrar em ação. É o exortar de Deus, é aceitar a disciplina de Deus, o exortar de Deus. Né? É Deus como comigo nesses dias. Falar, eu abro, mas eu também fecho. E fecho e ninguém abre. E a gente faz assim, seja feita a tua vontade, Senhor. E a gente tem Louvado que seja o teu nome. Que se é um espinho e Deus está tirando, é porque Ele está fazendo aquilo para o nosso bem, né? Ele sabe muito bem. O Ele agricultor, sabe muito ele bem. cuida muito Os bem. olhos a gente fala, nossa, esse espinho é tudo mentira, não precisa nada. Vocês entendem? Aqui a questão aqui é o seguinte. A diferença é se nós permitimos bem a ação do agricultor. Porque podemos não permitir. Podemos não querer muito bem ou não aceitar muito bem a disciplina do Senhor. Podemos rejeitar, a palavra de Deus diz, a disciplina do Senhor. E o fato de rejeitarmos a disciplina nos faz o quê? Bastardos. Desobedientes. Porque Ele disciplina quem Ele ama, Ele disciplina os seus filhos. Por isso que a gente tem que louvar a Deus em qualquer circunstância, agradecer a Deus em qualquer tempo, por tudo que Deus faz, mesmo se a gente não entende, mesmo se a gente não está enxergando, porque na verdade Deus está operando coisas, é mistério, é reino, a gente está relacionado a reino, a gente tem que estar ligado ao reino, temos que estar conectado a reino. Muitas vezes não vai entender, né? Não vai entender. Mas a gente tem que se aquietar na vontade de Deus, porque falar, puxa, Deus tem um reino, né? Tudo que porventura a gente possa ter aqui ou ganhar aqui, não sequer se compara, né? Paulo fala isso de maneira extraordinária, né? Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram. Gente, olhos ouviram, mas jamais penetrou no coração daquele, né? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles anos. Mas aí depois ele continua, mas o Espírito não revelou, ou seja, para aqueles que estão perto, vos é dado conhecer os mistérios do reino. Isso é extraordinário. Eu sou a videira verdadeira, como Jesus disse, eu sou o semeador, eu também sou a videira. E o meu pai é o agricultor. A gente precisa estar relacionado, com os dois. Jesus é a graça, né? É a pessoa que, né, revela a graça. E o pai é o juiz, é o disciplinador, é o pai. É o pai que pega o filho pródigo e tira a sandália suja, tira a roupa suja, tira a roupa e dá roupa nova. Quando vem o filho, tal, ele vem, ele abraça, mas tira essa roupa suja, tira essa sandália suja e dá a roupa nova. Aceita, recebe, mas vamos trocar essa roupa. O que acontece é que muita gente não quer trocar a roupa, mas a gente precisa trocar a roupa.
E Tava fedendo porco. principalmente em relação aos espinhos. Amém? Bom, vamos continuar. Alguém lê para mim verso 8 e verso 15. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Bom, primeira parte da semente cai à beira do caminho, segunda parte cai sobre a pedra, terceira parte cai entre os espinhos, e aí diz o texto no verso 8, outra parte, afinal, caiu em boa terra, e cresceu e produziu a 100 por um. Finalmente a semente cai onde, gente? Em boa terra. Eu gosto dessa expressão, boa terra. Por que boa terra, gente? Porque nesta boa terra a semente cai e o que acontece com ela? Ela cresce e ela produz 100 por um. Um fruto é capaz, uma semente é capaz de dar 100 frutos. Olha isso. É uma boa terra porque faz com que a semente germine, ela venha a dar vida, venha a dar fruto e dar bastante fruto, não é um fruto, hein? Boa terra dá bastante fruto. Se você for comprar uma fazenda e a pessoa estiver vendendo para você e falar assim, ó, essa aqui você vai plantar aqui uma maçã, cada arvinha aqui de maçã dá uma maçã. Você vai falar assim, é terra boa. Mas se você falar assim, essa árvore aqui de maçã dá muitas maçãs, né? A gente enche cesto de maçã e ainda vai embora, ainda fica a maçã na árvore. Vai falar assim, essa terra é boa. Não basta dar um fruto. Tem que dar muitos frutos. A que caiu na boa terra, verso 15 diz, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra e estes frutificam com perseverança. Boa terra são os que ouvem a palavra. Também estão lá, naquela multidão que afluiu, que foi ter com Jesus. Mas diz a palavra que eles ouvem a palavra e tendo ouvido de bom e reto, o quê? Coração. Gente, sempre estará relacionado ao coração. Sempre. A gente viu aqui, tem coração como pedra, tem coração que está muito longe, tá pertinho do caminho, mas está longe de Cristo, né? Tem coração que está perto das riquezas, perto dos deleites, perto dos cuidados da vida. Sempre vai estar relacionado ao coração, sempre. A boa terra é um coração que ouve de bom e reto, né? É um coração bom e reto que ouve a palavra. Aí olha só, ele retém a palavra. Ele pega a palavra, ele pega a semente e a palavra, e ele guarda, ele retém, ele mantém. Ele prende. Porque, gente, tem muita coisa querendo roubar essa semente. Se você não sabe ainda, tem o diabo. Tem as durezas, a sequidão e tem outras coisinhas a mais. É sem dúvida. E aonde? Em Cristo. Em Cristo. O caminho é Cristo. Né? Em Cristo. Tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra e estes frutificam com perseverança. Olha só, gente, essa expressão, frutificam com perseverança. Reparem só, a perseverança é o elemento necessário para sustentar a semente até que ela dê fruto. Eles retêm a palavra
e ela vai frutificar com perseverança. Ou seja, a perseverança é o adubo, é o nutriente necessário para que a terra mantenha-se boa e a semente venha a crescer e a dar muitos frutos. Você tem que perseverar. Nós temos que perseverar. A perseverança é um elemento fundamental nessa história. É o que vai nutrir essa boa terra para que a semente dê frutos. A perseverança é que fará com que nos mantenhamos no caminho e não à beira do caminho, né? É a perseverança, né, por meio da perseverança, que não aceitamos o endurecimento, mas estamos sempre à procura do quebrantamento. É por meio da perseverança que ainda entre os espinhos damos frutos, permitimos que o agricultor venha e limpe, e cuide, e mostre, ilumine, e tire as raízes, diz Paulo em Gálatas, que Deus morreu para nos desarraigar desse mundo perverso. É a perseverança que nos faz permitir que Deus tire essas raízes. Perseverar no que, gente? Em Cristo, no reino, em Deus, na sua glória, nas coisas do alto. Gente, perseverança é fundamental nessa história. A perseverança é indispensável para o conhecer dos mistérios do reino. É fundamental. Para finalizar, gente, Lucas capítulo 8, verso 8 diz: outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou. Quem clamou? Jesus. E ele disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus proclama essas palavras, diz o texto que Jesus, dizendo isto, clamou, ou seja, ele clama, ele levanta a sua voz e diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixe-me dizer, toda essa questão se volta não para quem lança a semente ou para a qualidade da semente, mas sim para aquele que ouve. Quem tem ouvidos, ouça. Toda essa história se relaciona com aqueles que ouvem. Quem tem ouvidos, ouça, diz a palavra. O resultado nessa história são definidos por aqueles que têm ouvidos para ouvir a palavra. E Jesus disse a ele: se você tem ouvidos, então você ouça. Ou seja, dê ouvidos, preste atenção no que eu estou te dizendo. O que mais precisamos é de fato ouvir a palavra. É isso que faz a diferença. Esse ouvir é aquele que está relacionado a esta boa terra aqui, deste reter a palavra, deste mantê-la no nosso coração com perseverança até que ela dê seus frutos e Deus seja glorificado. Amém? Então vamos orar. Senhor, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor continua a semear a tua semente, os teus mistérios, a tua palavra, Senhor. E o Senhor continua a clamar e a levantar a sua voz para aqueles que têm ouvido, Senhor. E a palavra é ouça. Senhor, nós te pedimos ouvidos para ouvir da tua palavra e olhos para ver, Senhor, e enxergar, Senhor, os teus mistérios. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça da nossa vida uma boa terra. O Senhor transforme o nosso coração
uma boa terra, capaz de produzir, Senhor, frutos, e muitos frutos para a glória do Teu nome, capaz de reter a Tua palavra, capaz de perseverar em Ti, Senhor, manter-se no caminho, manter-se, Senhor, perto de Ti, Senhor, manter-se, Senhor, sendo regado, fincado, Senhor, em Ti, Senhor, manter-se, Senhor, a ponto de permitir o Teu trabalhar e o desarraigar das coisas desse mundo, Senhor, a ponto, Senhor, de fazermos com que o Senhor permite, para que o Senhor complete a boa obra nas nossas vidas, Senhor. Complete a Tua boa obra nas nossas vidas, Senhor. E não permita, Pai, que o diabo venha arrebatar do nosso coração a palavra, roubar a fé, sufocar a fé, ou, Senhor, arrebatar a salvação, impedir a atuação da graça e misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nos lava os nossos olhos para que a gente não fique, Senhor, preso, Senhor, nos cuidados, nas riquezas e nem nos deleites dessa vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, e que a Tua semente, Senhor, seja regada, Senhor, a cada dia, em oração, em perseverança e na comunhão dos santos, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser orar, fique à vontade.